No sábado, 17 de agosto, às 14 horas, o Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba apresentou o curta-metragem Velho Departamento, roteirizado e dirigido por Caio Fernandes. A ficção foi rodada entre março e junho de 2024 e explora, de modo ficcional, possíveis motivos da mudança do Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté, Unital. O roteiro traz como enredo uma situação enfrentada por um estudante que, ao chegar na aula no primeiro dia do novo semestre, descobre estar no prédio errado. O universitário passa por situações malucas e descobre o porquê daquele departamento ter sido abandonado. A gente vai começar a sessão passando esse histórico do nosso querido Pituba, né? Que é o nosso patrono aqui. E na sequência a gente já exibe o filme. E acabando, a gente faz aquele bate-papo para conhecer um pouco mais, né? Com o diretor aí sobre a produção. O público fica à vontade também para poder fazer perguntas, né? A gente procura fazer uma meia hora de bate-papo, 20 minutos a meia hora. Mas deixa fluir a situação para a gente poder fazer esse registro. 1, 2, 3, deu, né? Bom, gente, acabamos aí de assistir o Velho Departamento. Ao meu lado aqui o diretor, né? Roteirista também, Caio Fernandes, que trouxe essa mistura de lendas, essa mistura de... Foi pensado para ser como uma lenda urbana mesmo, sabe? Não poder criar um terror, mas pelo menos para dar uma explicação do que aconteceu. Porque não tem explicação até agora. Tem explicação, mas é muito mais legal. Conta pra gente esse start, Caio. Então, a comunicação da Unital tem um departamento, né, já tradicional. Muitos anos funcionou ali na rua do colégio, Avenida do Povo, né? 2 prédios ali. E agora recentemente mudou, né? Esse foi o start ou você já tinha em mente fazer alguma coisa lá antes? Então, a ideia veio quando começaram as aulas no Centro Comunicação e Negócio do novo departamento, né? Tem uma área atrás do prédio que é tipo um depósito, é um lugar onde fica assim a pessoa da limpeza às vezes. É um lugar que aparece no filme, onde o garoto se perde e tudo. Lá é muito assustador, lá é muito escuro. E daí eu tava andando com meus amigos no primeiro dia, a gente viu aquilo e ficou assim já na nossa cabeça isso de nossa, um lugar assombrado no prédio. Daí quando chegou o trabalho de audiovisual para fazer, um curta mesmo, daí a gente resolveu executar isso. Tipo, alguma coisa envolvendo esse lugar assustador que tem atrás do prédio, que acho que toda faculdade, todo lugar que tem escola tem alguma sala que é meio considerada assombrada, assim, ou falar, é um cemitério que antes era uma coisa assim. São histórias que são lendas urbanas, né, que sempre tem nas cidades, né? Taubaté acho que não é diferente. Tanto eu, o Felício, a gente passamos esse prédio, né, Felício? A gente sabe aí que realmente ficar por último no tempo de faculdade às vezes dava um susto na gente, né? Principalmente depois das 10h30, né? Mas aí eu queria saber o porquê que você escolheu a animação para poder criar, né, mais um personagem e não de repente aproveitou uma pessoa, um ator, né, para que pudesse fazer essa assombração. Eu acho que isso veio da... Não dá pra explicar direito o momento específico, mas é uma questão de fantasia, assim, sabe? Fazer um filme com ar um pouco mais, tipo, mágico, uma coisa mais surreal. Porque uma das primeiras coisas que a gente pensou foi fazer um curta, tipo, sobre isso, onde os fantasmas, assim, do prédio, ou do depósito, né, que foi a primeira ideia, era animado mesmo. Só que não é nem tanto plágio, essa é uma animação bem mais simples. Só que daí foi construindo, né, os personagens. Porque antes, a primeira ideia do curta era só mostrar uma pessoa se perdendo e desaparecendo, para ter 5 minutos. Só que daí o roteiro foi crescendo, foi tendo tipo personagens, assim. E daí veio isso de fazer uma criatura com uma personalidade, sabe? Não por nenhum motivo para justificar assim, o acontecimento, mas só para poder dar uma cara, sabe, para esse evento. Porque é aquela coisa, né, tipo, você vê as lendas urbanas, assim,
umas coisas tipo loira do banheiro, esse tipo de coisa, sempre tem uma história por trás, sabe? Então, eu acho que faria muito sentido ter personalidade, assim, esse monstrinho que fica lá. E ter outros monstrinhos também, ter o garoto, que é meio que o monstro principal, a maior ameaça, mas eu preferia deixar, tipo, uma ameaça mais silenciosa e fazer meio que um lacaio dele, assim, uma criaturinha, ser o foco, assim, no filme como, tipo, um vilão, assim, porque pra poder explorar, assim, dele ser um pouco mais cômico, ser bem debochado e tudo. Apesar do lado cômico, dessa questão de você trazer, despertar até a vontade da gente rir em determinadas cenas, tem uma parte que ela parece que você pega fundo num tema que ele é recorrente, né, que é o bullying, né? Até a personagem pega e fala, não, ele tá acostumado, né, a gente apronta com ele e tal, e depois ele deixa passar, né? Então, isso é uma coisa que eu queria muito ter desenvolvido mais, pra falar a verdade, porque quando esse filme tava, tipo, nos estágios finais, assim, de edição, pra ser entregue pro professor, né, que é um trabalho de escola, eu queria muito ter desenvolvido um pouco mais essa parte, porque os personagens foram pensados para ser meio que uma pessoa que é, tipo, facilmente manipulável, que é o Bruno, sabe, ele meio que faz de tudo pelos amigos dele, assim, mas o amigo dele não trata ele muito bem, sabe? E isso foi mais, assim, um gancho pra começar na história, mas eu tenho até planos de talvez fazer uma sequência, fazer algum desenvolvimento maior, porque cada um tem essas dinâmicas, assim, né? Tem um que é o amigo que todo mundo brinca com ele, assim, sabe? Leva ele pro lugar errado no primeiro dia, é uma coisa muito maldosa mesmo. Situações que sempre acontecem, né? Até no ambiente escolar, apesar as pessoas ainda acreditarem que o ambiente escolar é seguro, né? Mas a gente sempre está batendo na tecla, né, que os pais têm que acompanhar os filhos, né? Principalmente na idade mais nova, né? Ir buscar os filhos na porta da escola, para evitar esses tipos desses vilões, desses fantasmas que podem literalmente estar em volta, né? E como que foi trabalhar com os colegas de sala? Tem alguém ali que é ator, tem alguém que já participou de algum filme, alguma produção? A única pessoa com, não é nem experiência, mas estudo, assim, é o Matheus Riso, que dublou a criatura. Ele é apaixonado por teatro, ele já fez produções, assim, independentes, pessoais mesmo, mas todas as pessoas envolvidas no filme, principalmente os atores, são todos colegas de sala. O grupo, porque é um trabalho em grupo isso, é eu, o Bruno e a Annelise, que são os dois principais, assim, né? E, tipo, desde o começo da produção, eles já decidiram, assim, que era melhor deixar comigo, porque eu tava bem animado pra fazer, assim, porque eu sou muito fã, assim, de cinema, e eu tinha muita vontade de, sabe, ser o diretor, escrever o roteiro. Então, eles foram, assim, atuar, mas nenhum deles tem nenhuma experiência. Inclusive o Vitor Hugo, que fez o segurança, naquela hora eu chamei ele, assim, uns dias antes, eu pedi pra ele vir com uma jaqueta, assim, preta, porque ele ia ser o segurança. E tem também os alunos, né, o Thiago e a Malu, que são colegas antigos meus, tipo, já saíram da faculdade há um tempão, mas eu chamei eles porque eu falei do projeto e eles animaram, assim, então não tem ninguém profissional aqui nessa produção. A animação, quem é que fez? E como que foi feito esse processo da animação? Foi depois feito na ilha de edição? Você usou croma? Como que foi? Eu fiz a animação. A maioria, quase todas as coisas técnicas eu fiz, porque a gente não teve muito tempo também, era pra fazer isso em 2 meses. Mas a animação foi feita no Photoshop, no computador. Foi uma parte bem demorada, muito complicado, porque eu nunca animei antes. Então foi meu primeiro, assim, projeto de animação, primeira edição que eu faço, tipo, no filme. Antes eu só sabia editar, pra, tipo, vídeo, coisa assim de marketing da faculdade, essas coisas. Então foi corrido, assim, eu tive que aprender, assim, muita coisa na hora. E é isso. Bom, você está fazendo um design gráfico, né? Sim. Com essa produção não teve vontade de mudar de área, não? Continuar aí na área da comunicação, mas mudar de área? Eu tive vontade de
começar audiovisual, talvez, ano que vem, porque mais do que só um projeto, assim, isso também foi... A gente estava tendo uma conversa antes do filme sobre a diferença de cinema e audiovisual, como, tipo, a parte do marketing, assim, e a parte da arte, sabe? E eu acabei fazendo muita coisa envolvendo marketing, assim, também, né? Tipo, falar com o pessoal para exibir o curta, postar na internet, tentar divulgar, assim, com as pessoas, daí eu entrei, assim, nessa área que não é bem o cinema, não é bem, tipo, a arte, mas está envolvido com isso, sabe? Dá para as duas coisas meio coexistirem. E eu tenho até interesse, assim, de estudar, assim, mas por enquanto ficar no design e fazer como hobby o cinema. Bom, vamos aproveitar aqui a plateia. Alguém quer fazer pergunta? Quer... Sidney. Vem pra cá, Sidney, na luz. Aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabenizar novamente essa exibição, esse projeto que é espetacular, que dá voz a quem faz o audiovisual, quem faz o cinema, sobretudo, né? E parabenizar o cara, que legal, cara. Obrigado. Legal. Você respondeu uma série de perguntas para mim aí. O departamento é um lugar interessante, foi um lugar interessante e continua, está eternizado agora na tela também, como um lugar que sempre traz a questão das histórias, né, da comunicação. Mas a pergunta minha é referente a... Você fez a parte de animação, né? Uma dúvida, a sincronização ficou muito interessante, ficou bem legal. A sincronização, como é que foi o processo? Você ouviu o som, a dublagem que teve e depois, posteriormente, fez as animações? Ou foi o inverso? O senhor fez as animações, ficou bastante incrível, ficou interessante, né? Todos os personagens, eu achei bacana. E é isso aí, parabéns. Muito obrigado. A animação veio depois da dublagem. O roteiro ficou assim, tipo... Não tem versão final do roteiro. Tipo, o roteiro é versão final, assim, impressa e tudo, é metade disso. As ideias foram vindo, assim, então tem muita coisa aí que só aconteceu na hora que a gente foi gravar. Mas as falas da criatura todas já estavam feitas. E daí eu chamei o Matheus, que é um colega do ensino médio meu, que gosta muito de dublar, que eu falei, ele é apaixonado por arte, pra ir lá no estúdio da Unital pra gravar. Eu aluguei por meia hora e a gente gravou todas as falas do roteiro, gravamos a mais uns gritos, risada, aquela risada maligna que aparece na hora, foi improvisada, assim. Sinistro. E, tipo, tem muitas coisas assim que só vieram na hora também, e daí depois eu fui animando por cima. Primeiro eu selecionei todas as falas, assim, que ficaram mais legais, que ele repetiu muitas vezes o roteiro todo. E daí eu animei por cima mesmo, eu colocava o áudio dele e daí ficava lá animando uma hora, assim, tipo... Daí eu ficava voltando pra ouvir de novo, pra ver se combina. Porque é uma voz muito, assim, parece cartunesca, assim, ele faz, assim, fazendo as risadas, fazendo uns gritos, assim, os barulhos. Então a animação foi bem, tipo, maluquinho, assim, também, uma criatura que muda a cara dela, dos movimentos, exageros. Então isso veio antes, veio o texto, daí veio a gravação com algumas improvisações, e depois a animação, e é isso. Perfeito. Obrigado, e parabéns pelo resultado aí. Obrigado. Tem mais alguém? Aproveitar? Ah, não. O Celso aqui. Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. Novamente agradecer o pessoal do Cineclube aqui pelo convite. Eu sou cinéfilo também, aprecio todos os gêneros, né? Sou tabaquiano, nascido e criado aqui. Eu achei bem legal essa mescla que você conseguiu fazer do gênero espiritista com suspense. No teu caso foi difícil escrever esse roteiro? Obrigado. Muito obrigado. O roteiro demorou um pouquinho, demorou umas 2 semanas e foi complicado porque eu também não tenho experiência, assim, então eu precisei de ajuda para corrigir a entonação de português, assim. E uma coisa que veio, assim, antes do roteiro, assim, na época da idealização, foi planejar
fazer um terror misturado com comédia, misturado com fantasmas, assim. Então, tem meio que... Não chega a ser isso, assim, porque são só 15 minutos, é uma história bem simples até, mas tem uma coisa assim mais mística, sabe? Uma magia. Eu sou muito apaixonado por cineastas que fazem essa coisa de meio que criar um mundo assim próprio, onde às vezes as pessoas são meio exageradas, tem umas situações equivocadas, mas em nenhum momento você se quebra da história porque você tá muito envolvido, sabe? Eu tento imaginar que um diretor, pelo menos a minha meta como diretor, é ser um contador de histórias. Pelo menos quando eu estiver fazendo ficção, né? E então eu tentei fazer isso, tipo, um mundo onde foi estabelecido os personagens, e daí a gente vai vendo o que acontece com aquele desenvolvimento bem pequeno, sabe? Porque são só... Não tinha um tempo definido, né? Mas eu já esperava que são uns 10 a 15 minutos. O curto tem exatamente 15 minutos. Então é muito pouco tempo para desenvolver, assim, de verdade. Então eu tentei colocar, tipo, a personalidade do fantasma, fazer o personagem, assim, protagonista. Ele faz umas decisões equivocadas, assim, sabe? E a garota, né, Elisa, ela é malvada, assim, tipo, mesmo fazer uma coisa muito absurda, uma pessoa pro prédio errado. Mas essa é a intenção, sabe, quando fui escrever o roteiro. E daí surgiu até que tranquilo, assim, eu falei que foi complicado porque foram 2 semanas eu não tive experiência, mas não teve nenhum momento que eu pensei em desistir, assim, durante o roteiro, porque eu não tentei apostar muito alto, sabe? Eu sabia das minhas limitações, que não tinha muito dinheiro, assim, não tinha muita gente na produção. Então, foi uma coisa nova, que é tipo, a parte assustadora, foi uma coisa nova, mas consegui chegar no resultado aí. Valeu. Eu queria saber se já exibiu no novo departamento esse filme e como que foi a reação aí do público acadêmico, né? Até os próprios aí, responsáveis pela comunicação já assistiram, não acharam que foi uma crítica? Então, isso é uma parte muito interessante, porque ficou na minha cabeça o tempo todo, como que eu vou fazer um curto sobre a faculdade, que eu estudo ser assombrada? Porque falando do preço da cantina, esse tipo de coisa. Por isso que, como deu pra ver, em nenhum momento é citado o nome da Unital. Em nenhum momento aparece o logo da Unital, foi tudo cortado assim depois. Então é pra ser meio que abstrato, pra funcionar pra qualquer um, principalmente estudante, assim, mas acho que tem um apego especial se você for de Taubaté, principalmente se você for aluno assim, da comunicação, porque são ambientes familiares, assim, e eu tentei comunicar mesmo essa coisa assim da vida acadêmica, mas enfim, os responsáveis não viram ainda, porque não passou, foi o último trabalho do último semestre, né? Então não teve tempo de exibir, mas vai ser exibido no evento da SECOM, Semana da Comunicação, que vai ser no começo de agosto. E daí eu quero ver a relação dos professores, assim, espero que acho que ninguém não é tão uma crítica, assim, sabe? É muito bobinho. E é claramente, assim, cômico, né? E isso foi uma escolha para não ter limitações, assim. Eu pensei, será que eu falo com a diretoria, eu falo com o professor que esse é o tema do trabalho? Porque eu falei só que tem uma coisa assombrada na faculdade, não que explicação do porquê o departamento mudou. Mas eu resolvi fazer meio que independente, assim, por fora, sem citar o Unital, é só o cenário mesmo, para não dar problema, para não ter limitações, assim, que eu não queria mesmo, eu queria contar a história daquele jeito. E eu tô curioso para eles verem, uma professora, ela viu uma cena da criatura, ela falou comigo sobre uma história, já uma lenda, né, que é o que era no prédio antigo, antes de virar o prédio de comunicação, que era um hospital. Então, era um hospital, e daí falam que a sala que eu tinha aula no passado tinha gente morta lá, sabe? Eu não lembro o nome do... Necrotério, se eu não me engano, né? Então, eu fiquei muito fascinado por isso, eu espero que... O Felício sabe até onde era, hein? Onde ficava a gráfica lá era o necrotério. E eu espero que crie uma discussão, sabe? As pessoas pensem sobre o ambiente, assim, que elas estão, porque... É uma lenda urbana, a intenção da lenda urbana é fazer a criança ficar com medo de um banheiro, que vai achar a loira do banheiro, sabe? Eu acho que ninguém ia ficar com medo de ir pra Unital, mas
Mas exercitar a imaginação, só pelo menos. Mas agora tá fazendo eu repensar em colocar, de repente, emoji no espelho, né? Quando a gente acorda, ver a carinha dando risada ali, né? Pra animar o nosso dia. Eu acho que eu não vou pôr mais não, viu? Vai que essa carinha, de repente, muda de humor ali na hora, né? Na hora que a gente estiver vendo no espelho. Bom, como o nosso cineclube também é cultura, né? Você tá falando a questão do hospital, para quem não sabe, pelo menos até aí uma parte dos anos 80, antes de ser o Departamento de Comunicação, era o Hospital São Jorge, né? O nome do hospital. E por que eu sei, eu até falei isso para você, que meu irmão nasceu lá. Acho que é a única pessoa de Taubaté que eu conheço hoje que nasceu no Hospital São Jorge. Não durou muito tempo, mas tá aí na história, né, da nossa cidade. E agora pode virar outra coisa no futuro, né? Um novo capítulo da história daquele lugar. Pois é, eles já dá um novo filme, né? Aí. Não? O que seria esse antigo departamento aí? Taubaté tem muita história, tem muita coisa pra contar, gente. Cada coisa assim. Eu queria até falar um pouquinho, rapidinho, sobre isso de cinema independente, assim, Taubaté, e falar sobre alguns projetos que eu tenho, assim, intenção de começar logo, porque eu sempre, assim, gostei muito de cinema e tem muitos fãs, assim, de arte aqui em Taubaté, tem muito músico, muito DJ, tem banda, tem ator, tem os alunos da FEGO, assim, tem muita gente, assim, que faz um trabalho incrível e não tem tanto isso de... Acho que falta, às vezes, um pouco de ambição das pessoas para fazer projetos cinematográficos, assim. Tem muitos aqui, mas... que passam aqui, inclusive, no Cineclube, mas ainda tem muita gente que é muito fã de cinema, que é muito... gosta muito, vai de cinema, do shopping, ver filme em casa e nem imagina que pode ter uma cena assim, regional assim, em volta dela. Então, eu espero que essa cena continue crescendo. Eu vi muita gente muito apaixonada pelo projeto enquanto fazia, sabe? Pessoas que estavam assim em volta quando eu falava sobre olha essa cena aqui que eu gravei, eu mostrava assim que eu acabei de gravar, terminei 10h30, porque a gente pegava aulas vazias, a gente matou umas 2 aulas para fazer o projeto, porque era na faculdade, tinha que ter os alunos em volta, tinha que ter os acesos, então a gente gravava sempre das 7 às 10h30 da noite, assim, para uns 5, 6 dias de gravação, mas enfim. Tem muitos projetos assim, que podem ser feitos nessa cidade, eu acredito. Eu queria falar sobre uns que eu planejo assim, fazer e possivelmente exibir aqui, que tem um filme que eu tô querendo começar, que já está no começo do roteiro, foi idealizado assim, há pouco tempo, que eu quero fazer com o Thiago, que está aqui, um amigo meu, que ele gosta muito de arte também, assim, de fotografia, cinema, que são tipo curta-metragem experimental, assim, sabe? Uma coisa mais abstrata, envolvendo os sebos da cidade. Porque tem, se não me engano, 6 sebos em Taubaté. E eu queria fazer algum projeto para contar essa história, assim, ou pelo menos mostrar esses lugares. Mas aí vai ser uma coisa mais abstrata, não vai ter muito uma história, para dar mais uma liberdade, assim. E eu espero que tenha muito... Eu espero que eu e todas as pessoas, assim, apaixonadas por arte, que têm vontade de fazer, mas pensar, mas não tem faculdade de cinema, eu não tenho dinheiro para fazer, né? Tem que ter atores, tem que ter câmera, assim, que só pega o celular e vai gravar uma paisagem e edita depois e faz isso, porque é muito... É que nem aprender a desenhar, né? Pra você ficar profissional em desenho, você tem que ir desenhando, assim, fazer desenhos meio feios, fazer umas coisas assim, meio complicadas, pra você meio que perder o medo do amadorismo, assim, porque o amadorismo é o começo de tudo, assim, é uma coisa muito importante. Então, é isso. Acho que a palavra amador, se a gente subtrair, dá pra gente formar amor, né? Aí, quando a pessoa tem amor, vontade de fazer qualquer coisa, ela deve ir lá, assim, e fazer, né? Acho que os grandes escritores, né, grandes cineastas, às vezes não passaram nem pelo banco da faculdade, né? Mal às vezes tiveram oportunidade de fazer um ensino médio por aí, né? E registraram os nomes, né? Grandes jornalistas que nós temos também, né? O diploma é interessante, ajuda bastante, a teoria ajuda bastante, mas é como a gente estava até falando, né, Daniel? É meio ser Glauber Rocha, né?
uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Saber o que você está fazendo realmente, que ideia que você quer passar, né? Se você quer provocar suspense, quer provocar alegria nas pessoas, etc. Mas ter essa dimensão e fazer, né? Acho que é isso que é o mais interessante. Como também a gente sempre fala, nós temos aqui o nosso patrono que é o Coronel Petruba, mas temos também o grande Mazzaropi, e fazer um cinema aí pelo fato de ter a arte como ferramenta, né? Como instrumento, né? Ter a arte na própria essência, né? Eu não ficava esperando vir aí uma oportunidade de ouro para poder fazer um filme. Então eles são eternizados, né? Então, hoje em dia o cinema marginal, assim, filmes dos anos 50, os filmes do Mazzaropi também. Quer dizer, o Mazzaropi já tinha pra época, assim, alguma produção, assim, mas tem muitos filmes hoje em dia, antigos, que hoje são muito aclamados, que na época foram feitos, assim, com muita pouca coisa, sabe? Tipo, se você gosta mesmo, assim, da arte, por que você vai se preocupar tanto, assim, com, por exemplo, a qualidade do vídeo, esse tipo de coisa? Então, isso de focar mais, assim, no amor que você tem, na ideia que você tem, do que nos aspectos técnicos, assim, tipo... Senão esse filme que eu fiz não ia acontecer, porque aprender a fazer color grade, né, que é cor, mudar, fazer as coisas, as cores são muito diferentes nas gravações, porque tudo foi gravado no iPhone 12 do Pedro Sasaki, que é um dos atores do filme, que é namorado da Nelis também, não é ator profissional. Mas tipo, eu peguei o celular dele emprestado pra fazer esse filme, daí eu fui fazendo muita mudança de cor, assim, pra deixar o azul bem forte, deixar o escudo, assim, do prédio antigo que eu tava bem mais assustador com a atmosfera, assim. Então, tentar ignorar essa parte, assim, técnica e só seguir, assim, com o coração mesmo. Caio Fernandes, diretor, roteirista ali do filme Velho Departamento. Agradecer aí você estar nos acompanhando aqui no Cineclube, oferecer essa obra pra gente, né? O Caio esteve aqui em outras sessões e falou, olha, tem um filme aí, né? Aqui eu tô sabendo também que a Líbia tem filme, né? Vamos agendar pra gente exibir também. Então, assim como o Caio hoje está apresentando, convido, né, os produtores aqui da nossa região, de Taubaté, a entrar em contato com a gente, @TV Cidade Oficial. Lá a gente pode estar agendando para exibir aqui no nosso Cineclube Coronel Petruba, dentro do projeto Cinema, Inclusão e Cidadania. Essa semana, como eu falei, nós vamos na quarta-feira lá no Portal da Mantiqueira, a partir das 18 horas, naquela praça que tem próxima à creche, ao PEV, na praça principal do Portal da Mantiqueira. E sábado nós estaremos aqui novamente às 14 horas, contando com todos, né? Aproveite também para curtir aí as nossas redes lá no Instagram, a gente coloca as fotinhas também lá. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha também aí pelas redes sociais. A atividade teve entrada franca e fez parte do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, promovido pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Via incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Criativa da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Para mais informações, acesse também nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, @TV Cidade de Taubaté, @TV Cidade RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.